Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da FRJ, e essa daqui é mais uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. E aqui, nessa aula, a gente vai continuar discutindo sobre os tipos de variáveis básicos na linguagem de programação Python, versão 3. Na aula passada eu já mostrei como a gente pode estruturar a IDE, a interface de desenvolvimento, usando vários arquivos. E agora eu estou utilizando o segundo arquivo do tutorial, que está lá no GitHub dos tipos básicos, então eu estou utilizando 02 tipos_var.py. Então já selecionei ele aqui em cima, olha, e portanto é ele que está ativo aqui para mim. Beleza. Lembrando que eu sempre vou fazer um paralelo com o que eu apresentei lá na aula de linguagem C, linguagem de programação em C. Então, para quem não viu, fica mais uma dica aí, dá uma olhada lá, porque a linguagem de programação C é mais fundamental e, portanto, tem alguns conceitos, digamos assim, mais básicos para que a gente consiga entender o que está acontecendo aqui em Python. Bem, a gente tem alguns tipos que a gente chama de variáveis básicas. Elas não são tão básicas assim comparado à linguagem C, mas quais são os tipos de variáveis que a gente pode alocar na memória? Primeiro, a gente pode alocar os números. Então, variáveis numéricas podem ser colocadas aqui. As variáveis de caracteres, que aqui a gente vai chamar já de strings, que é uma cadeia de caracteres. E, além disso, como variável básica, se insere também o conceito do que é uma lista, do que é uma tupla e os chamados dicionários. Então, em comparação com a linguagem C, olha, a linguagem C, variável básica para ela é número e caractere. Talvez até hoje em dia, variáveis booleanas e tal, mas aqui em Python a gente já estende esse conceito. Então vamos começar na linha 16, conversando sobre as variáveis numéricas. E números podem ser expressos, né? Eles podem ser utilizados para efetuar operações matemáticas, avaliar expressões, e você tem diferentes categorias para os números. Os números eles podem ser inteiros, aqueles sem casas decimais, ponto flutuante, a gente chama de números reais, aqueles que têm casas decimais, e aqui em Python a gente tem a possibilidade também de trabalhar com os números complexos, que são os imaginários. Então, a maneira de representação dentro da linguagem, quando o valor da variável não tem ponto algum, ela é interpretada como uma variável inteira. Quando tem ponto, é uma variável de ponto flutuante, e quando você coloca no finalzinho da variável um j, isso daí vai ser a parte imaginária de um número complexo. E eu não vou explorar números complexos, mas eu cito aqui a existência deles, e que pode ser utilizada aí nas operações, nas expressões. Mas eu não vou explorar muito nesse curso. Muito não, nada nesse curso. E Python, como eu comentei na aula passada, ele faz a interpretação do tipo de variável que é utilizada. Mas isso, na essência, é responsabilidade do programador. Então, ao invés de o programador definir o tipo de variável, isso daí passa a ser analisado como o valor que você apresenta ao Python para que ele, sim, faça a escolha. Pelo menos no seu modo mais básico de programação, como estou apresentando aqui. Então, na linha 25, uma variável sem pontos, sem casas decimais, isso daqui vai me levar a uma variável 21 de valor inteiro. Real 1 é uma variável de ponto flutuante, um número real. Uma outra forma de identificar variáveis de ponto flutuante é colocar esse ezinho aqui. Tá? Esse ezinho, e eu vou escrever aqui do lado,
significa o seguinte: é como se você escrevesse o número como 3,14 vezes 16 vezes 10 elevado a um determinado número que eu chamei de NNN. E é assim que a gente escreve no papel. Tá? E aqui no computador a gente pode utilizar essa característica, né, da matemática sem problema algum. Eu posso pegar aqui e colocar uma variável inteira, por exemplo, 10 elevado a 3, ou 10 elevado a 23, ou 10 elevado a menos 23. Mas como isso daqui é realizado dentro desse conceito na declaração da variável. Note que aqui eu sempre estou colocando uma variável inteira. O expoente ele é inteiro, tá? Senão você tem um cálculo de exponencial e isso daí é utilizando uma função matemática específica para isso. Eu só estou falando aqui quando você tem essa característica, né? Essa ocorrência de 10 elevado a um determinado valor. A gente substitui o 10 elevado a alguma coisa pelo ezinho. E, portanto, isso daqui representa uma variável de ponto flutuante. E o que acontece quando eu coloco zero? No fundo, eu estou mostrando para o Python, né, que efetivamente eu quero considerar ponto flutuante aqui para essa variável. E isso daqui é vezes 10 elevado a zero, que é 1. Portanto, é uma das maneiras que eu tenho de representar. Repara só como na linha 28, na linha abaixo, eu estou colocando o número de Avogadro, que é 6.022 blá 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 vezes 10 a 23. E é assim que eu represento aqui. Beleza? Bem, na linha 30, a linha 33, eu apenas estou imprimindo em tela os valores dessas variáveis aqui, só para conferir. Tá? E a gente já fez isso antes, já mostrei para vocês o funcionamento da função print. Então eu quero passar para o próximo tópico, que são as avaliações de strings, cadeias de caractere. E cadeia de caractere é uma forma encadeada de representar os caracteres de uma maneira individual. E, portanto, você cria uma cadeia de caracteres. E a cadeia ela é numerada. Ela é numerada baseada em índices, onde o primeiro elemento da cadeia sempre vai estar sendo iniciado pelo índice 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho de 0 a 9, eu tenho 10 caracteres aqui. Portanto, né, essa daqui é uma forma que deve ser lembrada. A cadeia de caracteres, na verdade todas as cadeias, vocês vão ver aqui, as listas também são assim, elas sempre iniciam os índices pelo zero. Tá? No caso, em um inteiro zero. A representação de string pode ser tanto por clique, como na linha 40, como por aspas, na linha 41. E aqui, nada mais que eu estou fazendo é imprimir em tela o str1, o Olá Mundo. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou começar a mostrar a forma que eu posso acessar determinados elementos da cadeia de caracteres. Nessa situação, eu estou acessando o primeiro caractere da variável str2. Então, é o O maiúsculo. Na próxima linha, né, na linha 48, eu estou acessando o L. E eu ainda posso fazer da seguinte maneira. Eu posso acessar str2. Aqui dentro dos colchetes, eu tenho uma variável inteira. Vamos lembrar qual é o valor dessa variável inteira? 5. Então, eu estou acessando o índice 5, estou acessando o sexto elemento dessa cadeia de caractere. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para executar o código para que a gente possa ver
esse retorno em tela. Então, vamos subir aqui. Então, isso daqui é a representação das variáveis de ponto flutuante. Aqui em strings, olha só. Olá, mundo. Aqui na linha 43. Na linha 47 eu tenho o O, depois eu tenho o L. Aqui na linha 49 eu tenho o sexto elemento. Pode contar lá que o Olá, mundo vai estar... na verdade, Lua, né? Aqui é o Lua. Olá, Lua. O quinto elemento vai estar ali. E eu posso agora, vou mostrar para vocês também, uma outra maneira de acessar os caracteres, mas utilizando uma fatia. Ou seja, eu estou usando parte dos caracteres, eu não estou utilizando a cadeia completa. E para isso você pode utilizar o operador dois pontos. Então, sempre quando você trabalha com acesso aos elementos de uma cadeia, de uma lista, você precisa dos índices o qual você quer acessar. Então, o que isso daqui significa? Na linha 52, a partir do índice 1, eu vou seguir, né, e acessar até o índice 5 da cadeia, excluindo o último índice. E isso daqui é importante ressaltar. A sintaxe com a qual o Python utiliza esse comando aqui, ele exclui o último índice. Por isso que aqui na linha, na verdade o comando da linha 52 aparece aqui. Aparece o índice 1, L, A, L, U e o L de novo. Tá? Ele exclui o elemento 5, o índice 5, na verdade, o sexto elemento do comando. Tá? Então isso é uma coisa que tem que prestar atenção. E se você quisesse acessar a partir do primeiro elemento até o último elemento da cadeia, ou seja, a cadeia completa, você pode excluir o índice final. E, portanto, ele vai partir do índice 1 até o final da cadeia. Então, o que a gente tem aqui quando utiliza o operador dois pontos? Eu tenho o índice inicial, eu vou chamar assim ind inicial, até o ind final, menos 1. Porque ele exclui sempre o último. Tudo bom? Então essa daqui que é a ideia geral do uso, né, dos índices em fatias na cadeia de caractere, nas strings. Além disso, Python também tem as chamadas variáveis booleanas. As variáveis booleanas elas são verdadeiras ou falsas. Preste atenção que eu estou utilizando maiúsculo aqui. Isso é importante. Tá? Utilize da maneira como eu estou escrevendo. A sintaxe é importante para representar o código. E o que eu estou fazendo agora é imprimindo. Então, estou atribuindo, né, na linha 58 e 59, atribuindo a f e t os valores booleanos verdadeiro ou falso para ambas as variáveis. E uma coisa que eu estou mostrando aqui é mais um comando, que é o comando type. Type, ele retorna o tipo de variável ao qual está dentro do argumento da função type. Então, eu estou avaliando aqui o tipo de variável a qual esse carinha aqui foi colocado. Isso daqui é uma variável booleana. Tá? O mesmo vai acontecer para o type. E o que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar os operadores lógicos de comparação. Esse é um assunto que vai ser abordado mais à frente, mas eu vou colocar aqui o operador de comparação para igualdade, justamente para checar qual vai ser o resultado de verdadeiro igual a falso. Isso daqui vai ter que dar falso. E eu estou imprimindo isso em tela. Vamos olhar aqui embaixo, na saída, em tela, para ver o resultado desses dois prints aqui. Olha só,
Então, eu tenho o tipo booleano, tanto para o f quanto para o t, e o resultado dessa expressão de comparação aqui é falso, né? Porque, enfim, verdadeiro não é falso. Show! Próximo item são as chamadas listas. E listas eu gostaria de puxar um assunto que a gente discutiu lá na linguagem C, que são os arrays. Os arrays são listas. No fundo, são listas. Contudo, são listas que representam o mesmo tipo de variável. Tá? Então, no fundo, é um agrupamento de variáveis de mesmo tipo. E você pode representar os diferentes elementos por acesso através de índices. Ok, e aqui em Python? Em Python, a gente expande um pouco esse conceito. Listas, por padrão, em Python, não precisam ser necessariamente do mesmo tipo. Por exemplo, olha na linha 71. Na linha 71, eu tenho uma lista com 3 elementos. O primeiro elemento, ABC, depois o segundo elemento, 1, 2, 3, e depois 321.4. Então, o primeiro elemento é um tipo de variável string, o segundo variável inteira e o terceiro uma variável de ponto flutuante. E isso daí é completamente possível dentro da linguagem Python. Eu posso também, se quiser, montar uma cadeia, né, uma lista só com variáveis do mesmo tipo. Como, por exemplo, na linha 72, onde eu tenho uma lista com 3 elementos, todos eles de variáveis de string. Como fica o resultado disso, então? Quando eu acesso o resultado, eu acesso as variáveis em tela, eu imprimo em tela. Então vamos dar uma olhadinha. Olha só, eu tenho um print da lista inteira, eu tenho ela apresentada de forma completa na tela. Tanto a lista 1 quanto a lista 2. Aliás, list 1 e list 2, né? E como eu consigo acessar os elementos? Sempre da mesma maneira como eu expliquei para strings, vai valer aqui. O primeiro elemento ele é acessado pelo índice 0 e depois ele vai seguindo, vai aumentando, né? De inteiro a inteiro, de um mais um em mais um, a referência a esses elementos na lista. Então, aqui na lista 2, list 2, né, o primeiro elemento vai ser olá. E é isso que aparece aqui em tela. Beleza? Se eu quisesse acessar o terceiro elemento, eu teria colocado aqui o índice 2. E na linha 77, o que está acontecendo? Bem, aqui eu estou utilizando um acesso duplo. O que significa isso? Eu estou acessando o primeiro elemento da lista. Qual é o primeiro elemento da lista? Bem, é uma string. Tá? O tipo dela é uma string. E é uma string com 3 caracteres. Olá. E o que eu estou fazendo agora, na sequência, na linha 77, é acessando dentro da string olá o segundo elemento, L. E é isso que aparece para mim em tela. Então repare só como eu consegui trabalhar com o acesso à informação usando o operador colchete e os índices para acesso. Seguindo um pouco mais, eu imprimo, não sei porquê, mas eu imprimo novamente aqui a lista 1. Tá? Então, imprimi aqui em tela a lista 1. E agora eu estou acessando o último elemento da lista 1, que é 321.4, como está apresentado aqui embaixo, tá? Na saída em tela. E aí eu quero alterar esse valor. Posso? Claro que posso. Então, eu vou pegar aqui, olha, e na última posição, na terceira posição da lista, eu vou colocar um novo valor. Posso? Claro que posso. E, portanto, eu estou alterando o 321.4 para 456.9. E estou imprimindo em tela novamente a lista por completo. E vocês podem perceber que apenas o último elemento foi alterado.
Então eu consigo acessar, eu consigo mudar os valores que estão apresentados dentro de uma lista. E estou mostrando o elemento sozinho também. Está aqui também. Tudo bom? Um cuidado que você deve ter. Você pode perceber que nesses dois exemplos aqui, tanto na list 1 quanto na list 2, eu só tenho 3 elementos. Então, o maior índice possível para esse moço aqui é índice 2, tá? 0, 1, 2. E se você eventualmente utilizar um índice que a gente chama de out of bounds, ele está fora dos limites, isso daí vai te dar uma mensagem de erro e o programa ele vai ser interrompido. Beleza. Além disso, a gente tem também as chamadas tuplas. E tupla, no fundo, é uma lista. É uma lista, só que elas não podem ser editadas. Então imagina a seguinte condição. Você tem no início do teu programa uma quantidade de informação que está num formato de lista, mas você não quer que ninguém altere. E, portanto, isso pode ser encarado como uma tupla. Então, olha só na linha 96 do código o uso de uma tupla. Ao invés de utilizar o operador colchete, eu uso o operador parênteses para representar esse tipo de condição, de atribuição, declaração. Então, é somente isso que muda. Lembre, se você quiser alterar qualquer valor dentro dessa tupla, isso daí vai ser considerado um erro para o esquema de execução do teu código. Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Professor, mas então para que eu vou querer isso? Pô, não vou poder alterar? Olha só como isso daqui traz algumas vantagens. Acredito que vocês já devam ter esbarrado em tabelas de propriedades físicas, de massa específica, de capacidade calorífica, de viscosidade que seja, e você está querendo inserir essa tabela dentro do teu código. Você vai ter que digitar todos os numerozinhos da tabela e, vamos lá, é uma tabela. É uma tabela de propriedades físicas. Você não quer que esses valores sejam alterados. Eles não podem ser alterados. Senão você acaba possibilitando a entrada de erro. E é um erro que não é de lógica, é um erro conceitual dentro do teu código. Então, para propriedades físicas, por exemplo, isso é muito vantajoso. E tem outras aplicações também, mas essa daqui é assim uma das principais aplicadas aí a processos químicos e bioquímicos. Beleza. Tendo entendido então o conceito de tuplas, a gente vai chegar agora no último tipo de variável, que são os chamados dicionários, que também são listas. Só que são listas onde eu não quero utilizar os índices padrão. Note que até agora os índices são sempre iniciados por 0 e vão até o índice final, né, da lista. Mas e se eu quisesse dar um significado a esse índice? Posso fazer isso? Claro que pode. Você pode utilizar, então, os dicionários. E o que a gente chama? Né? A gente chama que os índices são as chaves de acesso aos valores que estão efetivamente dentro dessa lista, no caso de dicionários. Então, repara só na linha 105 como um dicionário é representado. Eu tenho todo o dicionário, né, todo o comando entre chaves, e agora eu tenho, para cada elemento da lista dicionário, eu tenho 2 argumentozinhos separados por 2 pontos. O primeiro é a chave de acesso, a primeira chave de acesso é nome. E aqui é o valor que tem dentro da lista. Então, a segunda chave de acesso, DRE, o valor que tem dentro da lista.
1, 2, 3, 4, 5. O último, uma variável inteira. Note que você pode colocar o que você quiser como chave de acesso e depois o valor. Repare, então, que se eu quisesse colocar como chave de acesso, pode ser o que você quiser. Pode ser variável de ponto flutuante, pode ser variável de string. Então, dicionário aceita isso tudo. Então, o que vai acabar acontecendo na linha 107 e na linha 108? Eu estou pegando a variável dicionário, 1, né, dict 1, e estou acessando o primeiro elemento. Então, o que isso daqui vai retornar em tela? Vai retornar o meu valor para o primeiro elemento, LF. O que esse comando aqui, então, vai retornar em tela? 5.0. E você pode, inclusive, isso daqui é um comando específico para dicionários, acessar todas as chaves, todos os índices, né, portanto, e os valores do dicionário utilizando o comando .keys e o .values, usando parênteses, né, no final para representar aí o comando. E com isso ele mostra em tela. Vamos dar uma olhadinha em tela como fica essas saídas aí com o print. Então, olha só. Aqui embaixo é o resultado das tuplas. E olha o que acabou saindo para a gente. Então, no primeiro, na linha 107, sai em tela LF. Na linha 108, sai em tela 5.0. E aqui eu tenho o acesso às chaves e embaixo aos valores referentes a ela. Repara como tudo em ordem, como uma lista mesmo. E no fundo, o que o dicionário faz? Ele cria duas listas. Repara como isso está apresentado em tela. É exatamente isso. As listas elas são apresentadas, representadas pelos colchetes, né? E olha só, com a saída em tela, eu tenho uma lista de chaves, de índices, e uma lista dos valores ao quais as chaves representam. Então, dicionário ele é muito interessante para algumas aplicações, como, por exemplo, banco de dados. Você está querendo dar um significado aos valores tabelados que seja. Talvez o dicionário seja interessante para você. Cadastro de... Como eu fiz aqui, tá? Cadastro de pessoas. Tá? Bota um nome, bota um endereço. E você usa, né, como palavra-chave nome, endereço. Aqui tem uma identificação, né, de registro estudantil, o DRE. E você pode montar o que for mais fácil para você, como programador, também acessar melhor as informações do teu banco de dados. Legal? Isso daqui, então, é a aula sobre os tipos básicos, que nem são tão básicos assim, quando a gente compara com a linguagem C, mas isso daqui são os tipos básicos da linguagem Python. Eu espero que tenha gostado da aula. A gente se vê na próxima, quando a gente conversar sobre conversão entre os tipos. Valeu, até mais!